Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos. Boa tarde às nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Esta semana foi intensa, com eleições à Assembleia da República e resultados de surpresa. O Partido Socialista vence com maioria absoluta, à esquerda são esvaziados os partidos da Geringonça e o PAN. A direita divide-se, o PSD fica afastado de um possível governo, crescem partidos como o Chega e o Iniciativa Liberal e o CDS-PP desaparece do Parlamento. António Costa é indigitado primeiro-ministro por videoconferência, resultado da pandemia que há 2 anos se vive no mundo. Judite, o que é que devemos cobrar ao primeiro-ministro novamente indigitado? Boa tarde, Andreia. Boa tarde também à Graça e à Cláudia e aos ouvintes da Rádio Clube de Angra. Permite-me, Andreia, antes de responder à tua pergunta, que aproveite os microfones do Rádio Clube de Angra para desejar a todos os meus amigos, sim, porque hoje é dia de amigos, desejar a todos os meus amigos um dia especial e muito divertido, porque de resto eu quero que eles sejam felizes todos os dias, mas que hoje tenham um dia bem divertido. Bom, respondendo à pergunta da Andreia, o que é que podemos cobrar a António Costa? António Costa é o grande vencedor destas eleições, ganhou com uma maioria absoluta que creio que não era expectável por ninguém, nem sequer por António Costa, apesar de, durante parte da campanha, a ter pedido aos portugueses, mas depois, percebendo que talvez não fosse isso que os portugueses queriam, porque as maiorias absolutas assustam sempre um bocado, e não tínhamos um governo de maioria absoluta desde do governo de José Sócrates, de má memória, digamos, e portanto António Costa, percebendo que isso seria, pedir essa maioria seria uma má aposta, deixou de a pedir e deixou ao critério dos portugueses. Eles deram-lhe esse voto de confiança, renovaram-lhe o apoio, e ele ganha com uma maioria absoluta, muitíssimo confortável, deixa de necessitar de coligar-se com qualquer outro partido, portanto a Geringonça termina agora e portanto ele tem uma maioria que lhe permite governar como ele quiser. Claro que para quem está no governo isso é confortável, porque vai implementar o seu programa, deixa de precisar de quem quer que seja, nem de ter que, que ceder a pressões dos outros partidos. Agora, isso para António Costa e para o Partido Socialista, portanto para o próximo governo, é uma grande responsabilidade, porque agora António Costa não se pode queixar de não ter condições para governar. Agora ele tem todas as condições e o que os portugueses esperam é que efetivamente ele governe bem. Vamos enfrentar tempos muito difíceis, porque apesar de todo o dinheiro que esperamos que chegue a Portugal vindo de Bruxelas, vamos enfrentar uma crise talvez mais difícil e maior, uma crise económica maior do que aquela que já vivemos e que vivemos recentemente. Ainda não começámos a pagar a fatura da pandemia. Portanto, a crise económica que se avizinha proveniente dessa crise pandémica vai chegar e vai ser uma grande preocupação e uma grande dor de cabeça para António Costa. E, portanto, ele tem que governar bem, com muito cuidado, com muito critério,
E pronto, eu acho que agora são os portugueses, não é na Assembleia da República, onde o PS tem maioria, mas são os portugueses que vão ser os grandes escrutinadores do trabalho de António Costa. Portanto, apesar de ter uma maioria confortável e de ter todas as condições para governar, vai ter que fazer um trabalho com certeza melhor ainda do que aquele que fez até agora, porque até agora dizia ele que fazia o que era possível, tendo em conta que precisava sempre dos outros partidos para poder governar. Agora está a governar sozinho. E sem linhas vermelhas. Sem linhas vermelhas. Agora pode contar consigo, com o seu partido e com o seu governo. E, portanto, os portugueses estarão muito atentos àquilo que for feito. Cláudia Cardoso, o Partido Socialista tem o benefício em relação aos restantes partidos de já ter o orçamento de Estado preparado e, portanto, poder agir mais rapidamente do que os outros partidos poderiam. Tendo, no entanto, este orçamento sido chumbado na legislatura anterior, deverá manter-se como está ou poderão limar-se arestas que vão de encontro a outras pretensões da Assembleia? Boa tarde, Andreia. Também cumprimento a Graça e a Judite e naturalmente também sigo ali o introito da Judite cumprimentando os amigos, porque hoje é dia deles e efetivamente, embora eu também acredito que todos os dias devemos festejar, hoje é o dia apropriado. Em relação à tua questão, Andreia, mas antes de ir lá, eu gostava de dizer só duas outras coisas. Uma tem a ver com, efetivamente, nós estivemos a fazer o comentário em direto da noite eleitoral, mas é importante sublinhar alguns aspectos que abordámos ao de leve no outro dia. Um deles é, naturalmente, o facto do Partido Socialista ter alcançado a sua grande maioria absoluta, a segunda que obteve, em democracia e de uma forma algo inesperada, porque considero que até para António Costa foi surpreendente a dimensão da própria maioria absoluta. Aliás, ele terá sido aconselhado a evitar o pedido de maioria absoluta e depois, como se viu, quando o fez, os próprios portugueses, mesmo os indecisos, votaram no sentido que ele pretendia ao longo da maior parte da sua campanha eleitoral. O mesmo aconteceu nos Açores, ou seja, os Açores acabam por seguir aquela que é a linha dos resultados eleitorais nacionais, com algumas discrepâncias, evidentemente, mas digamos que se traçou um mapa rosa que cobriu o país, com exceção da Madeira, onde o Partido Social Democrata manteve a maioria dos votos. Mas há algo que é importante dizer-se em relação ao resultado dos Açores, que é nos Açores a candidatura pela direita é feita através da AD, é constituída pelos partidos que atualmente estão no governo dos Açores e esses partidos colocaram a fasquia muito alta. Nas palavras deles, o que se iria verificar era a confirmação da boa governação regional e, por um lado, e por outro, a legitimação dos açorianos a um projeto político de direita nos Açores. Ora, isto foi dito antes das eleições. O resultado da noite eleitoral veio então, segundo este entendimento, não legitimar ou penalizar esta governação e esta associação entre o PPM, o CDS e o PSD. Aliás, para o próprio PSD regional, digamos que foi uma estratégia de perda, porque ele sozinho alcançou em 2019 um número superior de votos do que alcançou agora coligado com dois outros partidos. Aliás, o próprio Nuno Barata o referiu. E, curiosamente, esta semana também Miguel Esteves Cardoso fala nisso, explicando que o grande erro histórico do PSD, neste caso o PSD de Rui Rio, foi a coligação, enfim, o entendimento com um partido de direita radical como é o Chega nos Açores, e que este erro não será um erro pontual, mas um erro que se vai repercutir ao longo do tempo. E, portanto, tudo isto fez com que, no meu entendimento, António Costa seja um vencedor
não apenas absolutamente legítimo, mas altamente validado, porque vamos ver o seguinte: António Costa jogou todo o seu capital político nestas eleições. Aliás, disse mais, traçou uma linha vermelha muito clara ao Chega, disse que o único partido com quem não teria entendimentos seria o Chega, coisa que Rui Rio não fez. E por outro lado, também se empenhou pessoalmente nisto, ao ponto de dizer que se não ganhasse, se demitiria no próprio dia. E, portanto, os portugueses e nós sabemos que os portugueses, sob este ponto de vista, são um povo conservador no sentido de que não gostam de grandes percalços nem de grandes mudanças. E julgo que aqui também é importante frisar isto. As empresas de sondagens tiveram um papel absolutamente desastroso, acompanhadas pelas sondagens influenciam e muito, e tiveram um papel absolutamente desastroso. Porque dizia um dos dirigentes de uma empresa de sondagens que são como a meteorologia, mas ao contrário da meteorologia, que dá o estado do tempo diariamente, eles apenas dão de 4 em 4 anos. Mas quer dizer, um erro com este grau de falibilidade é absolutamente inadmissível. E, portanto, também eles deviam ter retratado nisto. Por outro lado, os órgãos de comunicação social, é preciso ver que esta campanha eleitoral decorreu num contexto muito específico de pandemia e que decorreu muito à volta das redes sociais, muito mais do que outras, digo, anteriormente. Muito à volta das redes sociais, muito à volta também das projeções, das televisões, das rádios e daquilo que se ia debitando diariamente. E isto podia, efetivamente, ter condicionado severamente os portugueses, os próprios órgãos de comunicação social. Há declarações inacreditáveis de jornalistas a dizerem que será o pior resultado do Partido Socialista, António Costa tem a cabeça no cepo, coisas deste género. E, portanto, como é que um jornalismo que deve ser isento se posiciona ao longo de uma campanha com um entendimento e manchetes a anunciarem uma derrota clamorosa de um partido que não só sai vencedor, como ainda por cima sai reforçadíssimo por uma maioria absoluta que não lhe deixa margem para estar aqui a ser chantageado, digamos assim. O que é que acaba por acontecer? Aqueles que colocaram em perigo a governação do Partido Socialista, nomeadamente quem a fez tremer, também foi sancionado pelo povo português, ou seja, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que perdem. Aliás, o Bloco de Esquerda tem uma derrota muito seguinte, qualquer um deles, mas o PCP perde, fica reduzido, passa de 12 para 6 deputados, enquanto o Bloco de Esquerda passa de 19 para 5. Portanto, agora verdadeiramente o partido táxi passa a ser então o Bloco de Esquerda. E, portanto, nestas circunstâncias, o que nós conseguimos perceber é que efetivamente a democracia ainda tem uma palavra a dizer, e se calhar as empresas de sondagens foram bastante sectárias na questão da sua escolha e na desvalorização dos indecisos. Agora, há consequências que não foram tiradas aqui, não é? A questão do CDS, enfim, o líder demitiu-se na noite. Mas, por exemplo, Rui Rio não o fez, nem me parece que esteja com muita vontade de fazer. Fez em alemão, por isso é que a gente não percebeu. Foi por isso, é verdade, ele fez em alemão. Rui Rio diz que vai se manter até à discussão do Orçamento de Estado. Exato, mas não fez não no diz momento. Que vai continuar. Rui Rio, aliás, pediu a António Costa alguma humildade, como se lembram, na véspera do dia de reflexão, que teria que ter alguma humildade na derrota e que teria, portanto, fez um discurso, ficou muito mal, fez um discurso absolutamente vitorioso, pedindo uma humildade que ele próprio agora revela não ter. E, portanto, na noite das eleições só restava, na minha opinião, só restava a Rui Rio a demissão, no momento, porque estas coisas não se fazem. Eu percebo perfeitamente que assume o lugar de deputado, isso acho bem, mas uma coisa é o lugar de deputado, outra coisa é a liderança do maior partido, que aliás se galvanizou ao ponto de pedir humildade ao derrotado António Costa. E, portanto, acho que esteve muito mal nesta parte. Cláudia, mas eu acho que tem que haver humildade, quer de quem perde, sim, como de quem ganha. Sim, sem dúvida. Agora, é preciso ver que António Costa, embora tenha obtido uma maioria absoluta, anunciou já que não será uma maioria absolutista. E, portanto, isto acho que é, depois veremos, pelo exercício da governação, se será ou não. Mas acho que é um bom indício
de que poderá, nós sabemos que durante o exercício da governação, António Costa teve algumas teimosias. Uma delas foi manter ministros, entre eles o Eduardo Cabrita, que era e Francisca Van Dunen. Sim, mas sobretudo o caso de Eduardo Cabrita, julgo que foi o mais gritante. E, portanto, estas teimosias também lhe podiam ter saído caras, mas, pelos vistos, o povo português resolveu relevá-las em nome de uma estabilidade governativa, que foi o que disse que queria ter. E não só disse que queria ter, como à esquerda o voto útil funcionou, enquanto que à direita não. E por isso há um dado também aqui muito preocupante e que acho que nos deve preocupar a todos, que é a presença de 12 deputados do Chega, entre eles algumas figuras, muitas delas anónimas, mas algumas figuras com um passado histórico bastante assustador para um democrata em geral. E a questão do Orçamento de Estado? A questão do Orçamento de Estado, eu acho que naturalmente o Orçamento de Estado deve sofrer algumas alterações pontuais, que não derivarão agora, porque não me parece sequer que António Costa pondere manter exatamente o Orçamento de Estado que está. Já disse que sim. Ele andou sempre com ele debaixo de braço. Mas se António Costa mostrou no debate com o Rui Rio também depois brincou com isso inúmeras vezes, não é? Não sei se tinha um orçamento, se aquele era o orçamento do Partido Socialista. Presumo que seria o do Partido Socialista. O que entendo é que todos os orçamentos sofrem sempre alterações, e o próprio partido, e vamos lá ver, temos agora uma nova configuração de deputados, teremos novos ministros e, portanto, acredito que o orçamento sofrerá alterações pontuais. Será o mesmo documento de fundo? Acredito também que sim. Agora, António Costa está numa posição confortável, porque antes negociava por pressão e agora pode negociar, como já anunciou, mas será numa postura de gentileza e de cordialidade, que é muito diferente, que é o que acontece ao Governo dos Açores neste momento, de estar a negociar sob pressão e ter que admitir medidas com as quais nem ele próprio concorda. Graça Silveira, o que é que António Costa vai ter que mudar? Bom, para já, muito boa tarde às minhas colegas de debate, à nossa moderadora, a quem nos ouve no Rádio Clube, a quem nos segue no Política de Saltos Altos, e como sabemos que temos uma legião de fãs, homens, ao Política de Saltos Altos, a quem nos ouve e aos nossos amigos, desejar um excelente dia de amigos e que não se perca esta tradição das nossas quintas-feiras de Carnaval, apesar de estarmos numa situação de confinamento ou de não confinamento, mas conscientemente menos abusadores no convívio, que não se perca o espírito, nem que seja um óculo de sol mais arrojado ou uma brincadeira de Carnaval. Como de resto, apesar de não termos imagem, fiz questão de vir com um detalhezinho de Carnaval. Muito bom, chique. Em relação a Costa, eu acho que Costa não vai mudar. E apesar da Cláudia estar a dizer que ele já prometeu que ia ter uma maioria absoluta, mas não absolutista, há imensos tiques exatamente ao contrário. Desde logo porque enquanto tinha um governo minoritário em que estava dependente da geringonça, governava como se tivesse uma maioria absoluta. Manteve o Cabrita contra tudo e contra todos de uma forma perfeitamente inadmissível. Morre um imigrante às mãos do CEF, nada acontece, o Ministro da Administração Interna é intocável, expulsa-se da função pública o diretor do CEF. Depois temos a questão do quando foi que o Sporting ganhou, que já não ganhava há 19 anos, o ministro permite uma grande festa sem falar com a PSP e depois ainda tem a distinta lata de duvidar da forma como os agentes da PSP tiveram que intervir no meio daquela confusão toda dos adeptos, tirando confiança política a uma autoridade pública, que é tudo o que não se podia fazer. A escandaleira de Odmira, com os trabalhadores de imigrantes agrícolas que tiveram um surto de Covid e percebeu-se que aquilo afinal havia uma data de gente que estava a ser traficada nas barbas do Cabrita e que ele não fez coisíssima nenhuma, ainda por cima aquela transferência para o Zemar pela GNR de madrugada, que foi uma escandaleira, com os partidos todos a pedirem a demissão do Cabrita, e Costa fez questão de dizer, não senhor, o Cabrita fita. Portanto, o Eduardo Cabrita é um escândalo nacional de impunidade que Costa acobertou e que foi a cereja no topo do bolo, a morte do trabalhador na autoestrada. E, portanto, este sentimento de revolta e de indignação
que gera nas pessoas este sentimento de impunidade e de um governo que, sendo minoritário, é autoritário, é todo um terreno fértil para o populismo de Ventura, que fartou-se de falar da justiça, da corrupção, da falta de dignificação das forças públicas, de segurança pública. E Miguel Esteves Cardoso, no artigo que faz, que a Cláudia já mencionou, também diz: não vale a pena estarem todos a reclamar contra o Chega. Têm que fazer uma meia-culpa, porque... O CDS, para começar. O Chega consegue. O CDS é o primeiro que tem que fazer uma meia-culpa. O Chega consegue ter... Mas, roubar votos ao CDS. Cláudia, o Chega foi buscar imenso eleitorado à esquerda, à abstenção. E à esquerda. Gente que nunca votou na vida, que era aquilo que se diz o Portugal esquecido, o Portugal indignado. De conceder Cláudia, que ele foi buscar ao CDS. Há alentejeiros a votar no Chega. Isso é verdadeiramente de refletir. Claro. Imigrantes, claro. Mulheres. Eu posso continuar. E, portanto, há uma meia-culpa que se tem que fazer em relação aos portugueses chamados o Portugal esquecido, que Ventura trabalhou lindamente e sai disparado de um deputado com 2 anos de atuação apenas na Assembleia da República para 12 deputados. Portanto, todo este tipo de governação que o Costa teve, se o fez com governos minoritários, imaginando agora com maioria absoluta, que pode fazer exatamente aquilo que quer para o cima. E Costa andou a pedir uma maioria absoluta em nome de uma estabilidade. E os portugueses deram-lhe uma maioria absoluta. Só que a estabilidade não é um fim em si próprio. A estabilidade é importante para se fazer reformas, para se implementar políticas que tornem o país melhor. E se Costa vai aprovar, como já disse, o malfadado Orçamento de Estado, e que não foi só chumbado pelos seus parceiros de geringonça, foi chumbado por toda a Assembleia, que no fundo representa todos os portugueses, à exceção do PAN, que se absteve, quer dizer que não está nada a pensar mudar as suas políticas. E, portanto, se as políticas vão ser as mesmas, se o orçamento vai ser os mesmos, vamos continuar a ter aquilo que temos agora, que é um país estagnado e cada vez mais pobre. E ao contrário daquilo que a Cláudia estava a dizer, que acha que ele vai, do alto da sua maioria absoluta, ser benemérito e que vai ter os portugueses no escrutínio, quando andou a pedir a maioria absoluta, fazia aquela alusão ao Presidente da República, a dizer que o Presidente da República, com esta personalidade, nunca o iria deixar abusar do poder. E veio agora já dizer que, afinal, que vai ser ele próprio o garante de que ninguém pisou o risco. Afinal, já não ainda garante, para mais, já não é presidente. a encostar já Marcelo Rebelo de Sousa às tábuas, como aquele que diz: tiveste culpa nisto tudo, que não teve, porque o Marcelo Rebelo de Sousa foi o grande apoiante desta geringonça, permitiu tudo e mais um par de botas para que o Costa pudesse governar. Amiguinhos, que até o Costa é que anunciou a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, se é que se lembram no que ele está lá ao almoço. E, portanto, neste momento, o Marcelo vai ficar numa situação muito complicada, com o Costa a dizer que vai ser ele próprio o garante de que ninguém pisou o risco, inclusivamente o Presidente da República. Portanto, todos os sinais de que Costa está a dar é de que não vai mudar. Aliás, ele vai, se bem conheço o Costa, ele vai esfregar na cara de todos os que lhe chumbaram o orçamento, nem queriam, mas agora vão ter que levar com ele, porque agora não preciso de vocês para o aprovar. Ele disse isto durante a campanha: eu quero uma maioria absoluta para aprovar este orçamento. Não sei, portanto, a Graça que é de casa de Costa, ela é que nos poderá elucidar. Desculpa? Mas tu é que és lá de casa. Estás a dizer se bem o conheço. Não, se bem o conheço de vida pública, de casa não o conheço, nem faço qualquer tensões disso. Judite Parreira, que políticas que foram sempre bandeira de António Costa e que não foram concretizadas até agora é que esperamos que venham a ser? Bom, eu antes disso eu queria vir aqui um pouco atrás, porque o que é que esperamos de António Costa? Eu acho que António Costa vai continuar igual a si próprio. E com isto não vai mudar. António Costa sempre teve alguma tendência para a arrogância e não vai deixar de ter agora, sobretudo prepotência agora, mesmo. Prepotência, não vai deixar de ter agora que tem maioria absoluta e, portanto, para eles, isto faz-me lembrar uma frase de Vasco Cordeiro quando era presidente do Governo Regional, que
em Assembleia Regional, disse um dia que a opinião da oposição era irrelevante. Pois, porque ele tinha maioria absoluta e podia-se dar ao luxo de considerar a oposição irrelevante. E eu acho que António Costa vai ser um pouco assim. Portanto, neste momento ele tem maioria absoluta, vai fazer o que muito bem entender e dizia a Cláudia, que ele vai, enfim, aceitar algumas propostas de alteração dos partidos da oposição por cortesia. Numa atitude eu não quase disse que ele aceitaria por cortesia, disse que era diferente. Não, a expressão que tu utilizaste foi isso. Ele disse que era diferente. Numa atitude quase magnânima, sou tão bom, tão magnânimo que vou aceitar as propostas da oposição. Certo é que o atual governo regional não aceita as da oposição, pelo menos eu tenho que do ouvir, Partido mas Socialista. não comparemos as coisas, está bem? Não comparemos as coisas. Não vale a pena. O que me parece é que ele efetivamente vai aceitar uma coisa ou outra, mas vai sobretudo ser igual a si próprio, portanto vai fazer aquilo que entender. Há uma coisa que me preocupa no meio disto tudo também, que é o que ele disse em relação ao Chega. Já manifestei aqui a minha opinião acerca do Chega. Já também manifestei aqui aquilo que eu entendo que foram as razões do aparecimento e do crescimento do Chega, mas não é surpresa para ninguém. Para mim não é, porque eu lembro-me que há 2 anos, quando André Ventura foi eleito, disse que nas próximas eleições contassem que ele não ia ter só um deputado, que iria ter muitos mais. E se nos lembrarmos, quando ele concorreu à presidência da República, os resultados que teve já demonstravam bem o seu crescimento. E, portanto, isto não é surpresa para ninguém. Agora, os portugueses, não podemos considerar que os portugueses que votaram em António Costa, no Partido Socialista, que são os portugueses mais conscientes, mais cultos, mais maduros, mais responsáveis, e que os outros que votam nos outros partidos são irresponsáveis e não percebem nada disto. Mas alguém disse isso? Não, eu estou a dizer, estou a falar no abstrato, Cláudia. Não podemos pensar nem dizer que os portugueses que votaram no Chega que são irresponsáveis, que não percebem, que são portugueses de segunda, nem podem considerar. Do vice-presidente da Assembleia começa a ser. Mas há aqui uma questão, é que António Costa já disse que ia reunir com todos os partidos, à exceção daquele que todos já sabiam que ele não ia reunir, que era com Chega. Ora, ele quando não quer reunir com Chega, não é com o André Ventura, nem com os outros portugueses todos do Chega. É com os milhares de portugueses que votaram no Chega, que também são contribuintes deste país e que também são portugueses, a quem António Costa agora deve respeito e a mesma consideração que pelos outros portugueses que votaram nele. E todos os partidos, mas sobretudo todos os partidos, mas sobretudo o PSD e o PS, têm que refletir e perceber as razões porque o Chega apareceu e cresceu. E é aí que eles têm que trabalhar. E, portanto, não me parece que a solução seja excluir o Chega de tudo, não aceitar as propostas do Chega, não é isso que vai fazer com que o Chega desapareça, pelo contrário. Sim. Ele vai se assumir como a principal oposição. Exatamente. E isso vai também galvanizá-lo e perante os olhos dos portugueses, quer dizer, vão vê-lo quase como uma vítima do próprio sistema, que tem propostas que vão ao encontro das pretensões dos portugueses, mas que não são aceitos porque o primeiro-ministro fez uma birra e não quer reunir com o líder de um partido que elegeu 12 deputados. Ora bem, relativamente àquilo que esperamos, era o que eu dizia na primeira vez, na minha primeira intervenção, esperamos que agora tudo o que Costa prometeu e que ainda não conseguiu e que alegava que não conseguia porque não tinha condições para isso, que tudo agora seja cumprido. Agora não há um item que possa ficar para trás. Tudo aquilo que ele e vamos ver agora como é que fica o Orçamento de Estado, mas tudo aquilo que ficar inscrito no Orçamento de Estado tem de ser cumprido. É isso que os portugueses esperam e eu acho que é isso que se
espera de um governo de maioria absoluta, que não tem razões, não tem desculpas, não venha depois com a pandemia, porque já se sabe que ela existe e as consequências que vai ter. Não há argumentos, a não ser uma coisa inesperada que possa acontecer durante estes 4 anos e que possa resultar, enfim, numa grande alteração das propostas que forem apresentadas em Orçamento de Estado. De resto, não há razão nenhuma para que António Costa não cumpra na íntegra tudo aquilo que for inscrito no orçamento. Cláudia, a Graça estava aqui há bocadinho a falar. Entretanto, o Chega, como terceira força política, quer eleger o vice-presidente para a Assembleia da República. Sim. Um dos. Sim, exatamente. Mas antes disso, só aqui 2 notas relativamente à questão da arrogância de que falava a Judite. Eu penso que maior arrogância do que demonstrou Rui Rio naquela véspera das eleições. Mas foi arrogante, eu ainda não me referi a Rui Rio. Rui Rio foi arrogante também. Foi, pois, ainda não tive a oportunidade de me referir a ele. Costa. Mas, claro, António foi a pergunta que tinha uma foi feita. postura arrogante. Não foi António Costa que determinou antecipadamente que Rio seria derrotado nessas eleições. Foi exatamente ao contrário. Foi Rio que estava galvanizado pelas sondagens e pela vitória. Não foi isso. Foi quando percebeu que António Costa resolveu não queria nenhum acordo ao centro e que precisava de Chega para governar. Que recomendou de uma forma até paternalista a António Costa que fosse humilde na assunção da derrota no dia a seguir às eleições. E, portanto, se vamos falar aqui da arrogância e da humildade, a humildade de Rui Rio nem sequer lhe deu a clareza e a lucidez para se demitir no dia das eleições, que era o que devia ter acontecido. Aí estou de acordo, a arrogância não é boa conselheira para ninguém e, portanto, também não está a ser para Rui Rio. Porque, assim, tudo o que ele previa não aconteceu. A estratégia desenhada para a campanha não surtiu efeito. E o próprio Rui Rio, é o partido e a estratégia seguida, mas é ele, como figura cimeira, que devia ter, à semelhança de outros no passado e atualmente o fizeram, assumir a derrota pessoal que sofreu na noite de eleições. Aliás, em consonância e em coerência com aquilo... Em nome do Hitlerzinho. Exato. Eu lembro-me que era Hitlerzinho. Foi o nazizinho. Não era Hitlerzinho, nazizinho. E depois começou a falar em alemão. Pois é. Deve ter sido por isso. Pronto, esta é a primeira questão. Depois, disse a Judite que o Partido Social Democrata e o PS tinham que fazer os dois uma grande reflexão à volta de porque é que o Chega crescia. Eu não posso estar em maior desacordo. O PS não tem que fazer nenhuma reflexão. Primeiro, porque o PS foi o grande vencedor das eleições. E depois, porque obviamente que o crescimento do Chega deriva da direita e deriva de, na última semana, antes das eleições, vocês não se ponham com isso. Aconteceu. Não há ninguém à esquerda que vá votar no Chega. Abstenção. Poucos o farão na esfera do Partido Socialista. Imensa gente ninguém o fará à esquerda. Eu nunca votei, mas vou votar agora neste tom. Obviamente, o que aconteceu foi que Rui Rio, porque tinha o entendimento que poderia chegar lá, a verdade é essa, resolveu desenhar o tal bloco central e puxou ele próprio o seu discurso para o centro. Quando ele puxou o seu discurso para o centro, deixou o espaço aberto à direita. E não foi só o Chega. É por isso que o inicio não existia, não senhora. O Partido Social Democrata era um partido de princípios, que nunca aceitaria um acordo com o Chega, como fez nos Açores, e por outro lado, e que está mais do que provado que foi um erro histórico, até porque os que integram neste momento a coligação governativa, nenhum deles é o Chega, e tudo o que o Chega tem feito relativamente ao suporte do governo tem sido, como se sabe, uma caricatura. E, portanto, a questão do Chega é uma questão que deve fazer refletir muito mais o PSD do que o PS. O PS deve refletir como partido do arco democrático português. Agora, o PSD é que é a grande vítima de Chega e da iniciativa liberal, não é apenas de Chega, porque é preciso lembrar que o espaço à direita ficou ocupado por 20 deputados. São 8 da iniciativa liberal, mais os restantes do Chega, que são 12. E, portanto, é este espaço que foi roubado. Sim, eu acredito que tu ainda me dás esta mais. Estava a brincar. E, portanto, é evidente que foi o PSD o grande perdedor da direita, o único derrotado na direita, na noite eleitoral.
é o Rui Rio e o PSD. Porque e o CDS? O CDS já nem conta. Eu já. Exato, olha. Agora, exatamente. Não, eu agora, sinceramente, até me esqueci do CDS, mas é verdade. Realmente zero elemento neutro da adição. Isso é verdade. A derrota do CDS é clamorosa, portanto, quer dizer, nem vale a pena ser comentada. Mas, obviamente, o CDS e depois. Desculpa. E depois o PSD, porque o PSD é que tinha uma estratégia de vitória. É que, apesar de tudo, o Chicão era mais comedido nas palavras às vezes. O Rui Rio não foi nada comedido. Não foi nada comedido. E, portanto, o que chegamos aqui à conclusão é que, quer dizer, dizer que o PS é que tem que estar preocupado com o Chega não roubou a maioria do seu eleitorado. Todos. Sim, mas então também devemos estar na região onde ele suporta uma solução governativa. Aí devemos estar por maioria de razão. Mas agora vamos à pergunta, André, que já me esqueci qual era. Chega, já falaste pois, exatamente, se tem assento e legitimamente pode aspirar a isso, não vejo porque não. Agora, na minha opinião, o Tribunal Constitucional, já o disse isso aqui, penso eu, se não o disse, já o escrevi, o Tribunal Constitucional nunca devia sequer ter legitimado uma solução partidária. Uma solução à esquerda já é possível. Não existe. Deste calibre não existe. Deste calibre não existe. Eu peço desculpa, mas o Chega é caso único em Portugal. Não se pode comparar o PCP, que é um partido histórico, como era o Bloco de Esquerda e o CDS. Não se podem comparar estes partidos com um partido como o Chega. Tá bem, mas o CDS, e agora neste momento é constitucional. Peço desculpa que agora estou a falar. Não, está bem, está já. Eu peço desculpa, é como tu quando falas. E portanto, o que acontece com o CDS, eu acho que o CDS verdadeiramente é uma perda para a democracia, porque eu acho que efetivamente no caso do CDS é um partido histórico, fundador da democracia e, sinceramente, tenho pena que não tenha conseguido eleger um deputado. E era expectável porque, enfim, toda a gente comentava que uma possibilidade era 0 deputados. Eu nunca acreditei nela. Acho que ninguém acreditou. E nunca acreditei nela e achei que, efetivamente, pelo menos um deputado elegeria. Tal não aconteceu, o que penso que é uma perda, porque estamos a falar de um partido que é em tudo diferente do Chega e dos outros cenários que estamos a comentar. É um partido fundador da democracia e, portanto, é uma perda para a democracia que ele não tem assento parlamentar. Eu penso que a Graça quer falar do CDS e do Bloco de Esquerda. Do CDS, sim. Do Bloco de Esquerda devo dizer que, olha, uma das coisas boas desta eleição foi poder assistir à derrocada da arrogância do Bloco de Esquerda, porque eles são os que sabem, eles é que tinham as ideias melhores, eles são os que não cometem qualquer tipo de erro, de uma superioridade moral que ad nauseam. E, portanto, essa foi uma das questões. Em relação ao CDS, é difícil dizer isto, mas é verdade até porque os números o dizem, ou seja, foi uma derrota enorme para o partido, é verdade, mas foi uma derrota muito em particular para o Francisco Rodrigues dos Santos, ou seja, o método D'Hondt, obviamente, que penaliza muito mais os deputados mais pequenos. Foi feita essa análise de comparar quanto é que cada partido precisou para meter o primeiro deputado. E os partidos mais pequenos precisaram de 20 mil votos para meter o primeiro, enquanto que em partidos maiores tu consegues com votos, com muito menos votos. A verdade é que, por exemplo, o CDS teve mais votos do que a Iniciativa Liberal, do que o LIVRE e do que o PAN. E o LIVRE e o PAN conseguiram meter porque tinham um eleitorado muito urbano que se, no fundo, reviam... Isto porque os deputados são eleitos por regiões. Por regiões. Ou seja, tanto o LIVRE como o PAN, que elegeram em Lisboa, tinham um eleitorado esclarecido, urbano, que se reviam na mensagem de qualquer um destes partidos e conseguiram eleger o seu deputado, porque naquele círculo, em particular, tiveram uma maior votação do que o CDS, apesar de no cômputo geral do país terem tido menos. Ou seja, é Francisco Rodrigues dos Santos, que já antes tinha ido pelo Porto, era o número 2 pelo Porto e não se consegue fazer eleger, só se elege a Cecília Meireles, e desta vez vai para Lisboa, como aquele que diz, pode-se não se eleger mais ninguém, mas ao menos em Lisboa, que é um círculo eleitoral com muitos votantes, hei de conseguir me eleger, e não conseguiu. Portanto, foi claramente uma derrota dele. Eu há pouco queria fazer, e depois passou-me, um comentário às sondagens, que é o seguinte: efetivamente concordo com aquilo que a Cláudia disse, de que as sondagens
obviamente, e nestas eleições em particular, influenciaram imenso a votação. Para já porque havia imensos indecisos, portanto havia um número de portugueses muito maior, permeável ao resultado das sondagens, porque quando tu já tens o teu voto decidido, as sondagens têm muito menos influência do que quando tu estás indeciso quase até à boca das urnas, e aí as sondagens têm um peso maior. E outro dia ouvi um comentário que, na minha opinião, faz todo o sentido, que é, ou as sondagens são efetivamente instrumentos científicos, com credibilidade, e que podem ser validados entre pares, ou seja, diferentes empresas a fazer a mesma sondagem e em que temos uma margem de erro relativamente pequena e são sólidos esses resultados, ou a não ser, não deviam ser permitidos, pelo menos na última semana de eleições, onde há muita coisa em cima da mesa em que as pessoas podem se deixar influenciar. Eu acho que o Costa foi muito esperto em nunca ter assumido claramente se estaria ou não disponível para viabilizar um governo do PSD minoritário. Houve um momento em que se disse que o Costa assumiu entre linhas, mas nunca o disse claramente. E porquê é que isto foi muito interessante? Porque isso obrigava o Rio a assumir que precisava do Chega para uma solução governativa à direita, porque é assim, se o Rio se elege com uma maioria, mas não absoluta, e para governar precisasse de uma geringonça, vamos lá somar votos. Que o CDS não podia contar, que já estava irrelevante. Por muito que a iniciativa liberal tivesse crescido como cresceu, não era suficiente. Portanto, ou o Rio assumia claramente que deixava Chega de fora, e o que é que os portugueses pensavam? Sem o Chega não há possibilidade de governar à direita. Se não há possibilidade de governar à direita sem o Chega e o Costa não quer viabilizar este governo, não estando no governo, mas, como diz o nosso povo, quer ajudar, está quieto, ou seja, por abstenção, permitia que Rio governasse, faz com que o eleitorado pense, bom, então se não há possibilidade nenhuma desta solução à direita, então vamos tentar uma solução à esquerda, até porque havia a possibilidade, se reforçasse um pouco mais o PS, haver a tal ecogeringonça que durante algum tempo teve em cima da mesa, que o Tavares, coitado, desta vez, diz-se que o Tavares é um azarado, desta vez teve sorte, conseguiu se eleger, mas teve o azar de se tornar irrelevante, porque se ele está numa ecogeringonça em que Costa precisasse do deputado do LIVRE e de 2 deputados do PAN, que era mais ou menos aquilo que se pensava, também ninguém pensou que o PAN fosse perder tanto, até porque se fosse para não castigar como se castigou o Bloco de Esquerda e a CDU, diz o Bloco de Esquerda e a CDU foram castigados por criar instabilidade e por terem sido irresponsáveis e ter colocado os portugueses nesta situação. Mas a verdade é que o PAN, nesta lógica, foi o único partido que não foi irresponsável, absteve-se, viabilizou o orçamento e foi altamente penalizado. Mas, voltando atrás, ou seja, se tivéssemos esta ecogeringonça, não precisaríamos da solução Bloco de Esquerda-CDU. A verdade é que quando as pessoas vão votar e se mobilizam para votar, não sabem se estão a votar numa maioria absoluta, se com o seu voto estão só a dar mais um votozinho para o Costa ter maioria, mas não ter maioria absoluta. E, portanto, houve esta mobilização em barda para... E também, isto acredito que sim, que existisse uma parte do eleitorado em Portugal continental que não quisesse ver replicado no continente a solução governativa dos Açores. Porque se foi um susto. Se Rio conseguisse uma maioria em que precisasse de fazer uma geringonça à direita, tenho quase a certeza absoluta, por muito tivesse dito e gritado que não queria nada com o Chega, não ia resistir à tentação de formar claro. governo sendo necessário. Se o fez nos Açores, ele próprio disse que era o laboratório. E, portanto, tudo isso levou a que... E agora vou fazer como a Cláudia pergunta. E a pergunta era... está esclarecida. Eu queria agora, rapidamente, que estamos já a chegar ao fim... Falar sobre a região. Sim, falar sobre a região. Eu ainda não falei sobre os resultados regionais. Também não falei. Pronto, cada um bocadinho sobre os resultados regionais. Ora bem, aquilo que eu há pouco dizia, efetivamente,
sucedeu, ou seja, o mapa rosa pintou-se também na região, com exceção de Faial, como vocês sabem, que o PS perde por 87 votos e, portanto, é o PSD quem vence. Mas eu acho que o que é importante relevar aqui é o crescimento que se verifica em todas as ilhas relativamente às eleições para a Assembleia da República de 2019. Porque em 2019 os partidos concorrendo separadamente obtiveram melhor votação, os partidos da AD, naturalmente, do que obtiveram agora. 1,5%, já fiz as contas. Portanto, o PS em 2019 tem 33 mil votos para a Assembleia da República, em 22 tem 36 mil. Portanto, há aqui uma diferença para o PSD, que tem 25 mil em 2019. Na soma dos três partidos para a Assembleia da República em 2019 eram 29.681 votos e agora são 28.520. Portanto, a soma dava 35,5. A solução de junção dos três partidos foi uma solução desastrosa e perdedora. E isto também tem que ser avaliado naturalmente na perspectiva que o próprio líder do Partido Social Democrata na região colocou antes das eleições, que é: nós vamos candidatar-nos para validar a solução governativa dos Açores. Portanto, entenderam isto como uma espécie de segunda volta das regionais, tal como já tinham entendido as autárquicas, e como saíram vencedores nas câmaras em que saíram vencedores, arrogaram-se de ser uma validação à governação e, portanto, também aqui colocaram a fasquia no sentido, estas eleições servem também para demonstrar a estabilidade governativa e a aprovação dos açorianos da solução governativa encontrada nos Açores. Ora, se isso era no dia antes das eleições, não se pode mudar a agulha ao disco no dia a seguir e dizer que não se podem misturar eleições. Mas acho que é muito bem. E que agora, sim, mas eu estou falando é do José Manuel Bolieiro agora. Sim, e, portanto, evidentemente não é. Não, o que o líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, fez foi uma coisa muito simples. Foi dizer: não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isto foram os três. E não foi apenas um. Foram os três. Há declarações dos três líderes partidários antes a dizer, incluindo do líder do PPM. Mas deixa-me concluir. Mas deixa-me concluir. Eu não faço comparação de coisas incomparáveis, mas eles fizeram. E é preciso ver uma questão aqui. Que o líder do PPM, na noite da derrota eleitoral, o que diz claramente já é outro discurso. Muda completamente o que tinha dito antes. Portanto, José Manuel Bolieiro diz: não podemos agora misturar eleições que são de arcos e de esferas diferentes, e começam a emendar a mão e a tentar fazer tábua rasa do que tinham dito durante toda a campanha eleitoral e nas sucessivas vezes em que foi apresentada a solução da AD, como vamos juntos para nos solidificarmos, para demonstrarmos que isto é uma solução estável, e os açorianos vão legitimá-la. E os açorianos o que é que fizeram? Não a legitimaram, passaram um cartão, segundo o Nuno Barata, amarelo, alaranjado, avermelhado, mas na minha interpretação completamente avermelhado. E Nuno Barata também obviamente está aqui a dizer: o senhor Presidente do Governo está mal acompanhado, devia estar acompanhado era por mim, e eventualmente por Chega, e não pelo CDS e pelo PPM. É essa a tirada. E o resultado do Corvo. E o resultado do Corvo. Que é absolutamente desastroso. Portanto, estamos a falar de 71 votos na AD em 2022, quando a soma, neste caso por acaso é inferior, mas estamos a falar de um peso de 30,6% aqui do peso da AD, enquanto que o Partido Socialista consegue ter em 2022 127 votos, a AD toda junta, sendo que o líder é residente e tem conseguido para o corpo, só falta um hospital e uma base de lançamento de foguetões, 71 votos. E, portanto, é disto que estamos a falar. Derrota mais clamorosa, e depois o caso do CDS, que, enfim, se mantém na solução governativa, mas deixa de ter representação na Assembleia da República. E, portanto, esta retratação... E a nível regional, quando acabar a coligação, vamos ver. Exatamente, esta retratação no pós-eleitoral, no rescaldo, é que falta fazer. E o que me custa sinceramente é ver esta mudança, esta incoerência de declarações que são muito recentes e, portanto, toda a gente se lembra, e os açorianos também se lembram todos. Temos 5 minutos. Eu gostava de ouvir a Judite sobre esta questão da comparação das eleições à Assembleia da República com os resultados dos Açores, com o Governo Regional, legitimação ou não do Governo Regional. 5 a cada uma.
Não, 5 tal. Eu tenho menos uma intervenção do que eu também ainda não fiz. 2,5 cada um. Vou tentar ser breve para que tu tenhas também a oportunidade de falar. Bom, eu não estou a dizer isso agora, eu já dizia antes que uma coisa são as eleições para a República, outra são as eleições nos Açores. E, portanto, os portugueses e os açorianos não confundem os atos eleitorais. É pena que o presidente do PSD não concorda. Estou a ser o mais humilde possível e isto é humildade. O presidente do Partido Social Democrata não concorda com isso. Acho que os açorianos não confundem isto. Também já disse aqui várias vezes, não é novidade para ninguém, que eu não gosto muito de coligações pré-eleitorais. Percebo perfeitamente que nos Açores tenha havido a necessidade de os 3 partidos irem em coligação, porque não fazia muito sentido cada um dos partidos, a menos que os outros partidos não apresentassem candidatos. No eleitorado do outro. Exatamente. Portanto, isso não fazia sentido nenhum. Entendo essa necessidade. Mas também todos sabemos que as coligações nunca traduzem o somatório dos votos dos partidos, dos vários partidos que a compõem. Portanto, neste caso, dos 3 partidos. Não seria expectável que o resultado fosse o somatório dos votos. Há sempre perdas, infelizmente, há sempre perdas e por isso mesmo, essa é uma das razões pelas quais eu não gosto de coligações. O que aconteceu nos Açores não foi nada de extraordinário, quer dizer, o PS mantém os 3 deputados, quer dizer, se tivesse ficado 4-1, eu acho que havia razão para estarmos a dizer isso. Não ficou. O PS mantém os mesmos 3 deputados que tinha na legislatura anterior. Mas sobe a sua votação. Sobe a sua votação, sim, certo. Mas aí eu acho que isso tem a ver com o facto da coligação ter perdido votos pelo facto de ir em coligação. Mas perde na gestão de expectativas. Sim. E como é que explicas que a IEL suba se os votos da coligação foram para o PS? Não sei se foram para o PS, são votos que foram para os outros partidos. Vamos deixar a Judite concluir, para irmos à graça para terminarmos. Agora, acho que José Manuel Bolieiro esteve mal em ter dito, antes das eleições, que os resultados iriam legitimar esta solução governativa. Esteve mal porque ele sabe melhor do que eu, tem muita experiência política. Foi um erro básico de principiante. Desculpa. Não podia ter dito isso. Depois das eleições, eu poderia ter dito, nem sequer não era isso. Eu podia ter dito que esses resultados representavam uma tendência. Eu acho que se pode ver como tendência. Agora, que um resultado legitima ou não o outro, não, porque são coisas diferentes. E, portanto, não me parece que se tivéssemos agora, daqui a uns meses, eleições para o governo regional, que até poderemos vir a ter, enfim, é um governo minoritário, e, portanto, pode acontecer termos eleições antecipadas. Não vamos ter, porque o Paulo Estevão já percebeu o que é que acontece a quem faz tremer. Que isso, depois se tivesse influência uma coisa na outra. Portanto, isso não tenho, já digo isso desde sempre. Acho que é preciso mais cuidado com aquilo que se diz, porque depois tem custos. A memória das pessoas não é assim tão curta e agora fica tudo gravado e, portanto, mesmo que a memória seja curta, há sempre instrumentos que nos vêm lembrar essas declarações. Portanto, para José Manuel Bolieiro, acho que é preciso algum cuidado. Mas também acho que os partidos parceiros da coligação, os outros partidos, também talvez agora reflitam sobre os resultados eleitorais, não nos Açores, de uma forma geral, e percebam o peso que cada um deles tem. Paulo Estevão, enfim, numa tentativa de desvalorizar o seu próprio desaire no Corvo, vem alertar para uma coisa que efetivamente é verdade. Nós percebemos que os portugueses deram um voto de confiança ao Partido Socialista e retiraram-no aos parceiros da Jeringonça, penalizaram-nos pelo facto de terem votado contra o Orçamento de Estado e, portanto, não terem permitido essa estabilidade, e o mesmo pode acontecer nos Açores. Enfim, se algum dos parceiros da coligação ou dos partidos que suportam o governo, portanto, com o apoio com acordos de incidência parlamentar, retirarem esse apoio, o mesmo lhes pode vir a acontecer. Isso é um facto. Mas creio que aqui Paulo Estevão quis apenas, enfim, branquear um pouco os resultados que teve. Relativamente, eu não posso deixar de falar disso, relativamente a Rui Rio, acho
que esteve bem durante André, vais ter que fazer uma gestão destes tempos, minha querida. Da campanha, mas no final, enfim, graça. percebendo que não teria o apoio de António Costa e que precisaria do Chega para coligação, enfim, deixou uma porta aberta, não disse claramente, mas deixou essa porta aberta. Os portugueses, percebendo isso, enfim, não lhe quiseram dar o voto de confiança. Creio que no discurso final ele esteve bem até parte do discurso. Não tínhamos ouvido o discurso todo na noite eleitoral aqui no Rádio Clube. Depois, quando ouvi, fiquei francamente desagradada pela forma como ele terminou o discurso e como respondeu a algumas questões. Achei que devia ter tido mais respeito por todos os portugueses. Creio que agora a solução dele, e ele já o fez saber, que vai estar até à discussão do Orçamento de Estado, mas creio que a partir daí vamos para eleições, e acho que o PSD tem muito que refletir para não se ir esboroando pelo caminho e que não lhe possa acontecer um dia o mesmo que aconteceu ao CDS, que é lamentável, porque são partidos fundadores da nossa democracia. Graça Silveira, muito rapidamente para terminarmos. Bom, muito rapidamente para terminar, em relação às declarações de José Manuel Bolieiro, em relação ao facto de estas eleições poderem ou não consolidar a solução governativa vigente na região, ou seja, a coligação de direita, foi um erro básico de principiante, para já porque historicamente sabe-se que a tendência é de o voto na região acompanhar o voto a nível nacional. Portanto, não sabendo como é que a coisa se ia posicionar, tinha ficado quietinho e caladinho, em vez de terem bandeirado em arco naquela coisa, já tivemos uma boa também resultado nas autárquicas e, portanto, vamos ter outra vez um bom resultado agora, ficava caladinho. E se ganhasse, tirava os dividendos. Evitando ter-se metido numa saia justa que agora o obriga a fazer uma análise que ele pôs na cabeça dos açorianos e que não existe. Ou seja, é estar a dizer aos açorianos que afinal esta coligação se calhar não está com esse elan todo que pensavam. Em relação ao Paulo Estevão, a Judite dizia que os partidos todos tinham que refletir. Eu acho que o Paulo Estevão já refletiu e dá como exemplo o Bloco de Esquerda e a CDU, que foram altamente penalizados pelo facto de terem criado instabilidade. Eu, numa primeira análise, fiquei sem saber se o Paulo Estevão estava-se a proteger a ele e ao CDS enquanto partidos da coligação, portanto, que não podiam abandonar este governo, porque senão seriam penalizados. Acho que era uma ameaça. Mas a verdade é que partidos relativamente pequenos que apoiam governos com partidos maiores são sempre os mais penalizados, porque em 2016 o Bloco de Esquerda e a CDU começaram às gargalhadas e começaram praticamente, e acabaram em 2022, se não a chorar, com muita vontade, porque perderam 1/3 do seu eleitorado. E não foi só o castigo destas eleições nas urnas. A CDU e o Bloco de Esquerda têm vindo paulatinamente a perder eleitorado, porque obviamente estão numa situação em que não podem ser a verdadeira oposição e também não têm poder para mandar. Se aquilo que Paulo Estevão estava era a referir-se aos partidos de incidência parlamentar, muito cuidado, porque efetivamente os partidos de incidência parlamentar, a fazer uma avaliação por estas eleições, teve a Iniciativa Liberal 4,11 e o Chega 5,93. Os dois juntos dão 10% dos votos, ou seja, 1/3 da coligação. E, portanto, quer dizer que os partidos de incidência parlamentar estão com muito mais poder, o que deixa este governo cada vez mais refém destes partidos. Muito obrigada, Graça Silveira, Cláudia Cardoso, Judite Parreira. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube.